Da manhã, 20 graus e 4 décimos é a temperatura. Vamos à entrevista de hoje, no Troca de Ideias com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Vários assuntos na pauta, entre eles o possível aumento da passagem de ônibus em Lajeado, também os testes rápidos para detectar a dengue adquiridos pelo município para agilizar o diagnóstico e também obras do viaduto do bairro Montanha, entre outros assuntos. Mas a gente começa falando em relação ao aumento da passagem de ônibus. Prefeito, o que a gente poderia comentar a respeito disso, em relação aos valores também repassados pela Prefeitura? Esse é um tipo de serviço que ele vem sofrendo grandes transformações Brasil afora. E ontem, inclusive, a gente recebeu a notícia da tramitação de um projeto na Câmara dos Deputados que trata do subsídio muito matemático. Tu tem que ver qual é a quilometragem percorrida, quantos são os passageiros que andam naquela quilometragem, e isso vai dar o valor da tarifa ou vai estabelecer se essa linha permanece ou não, porque ela não é vantajosa. E os custos todos, eles têm sofrido grande variação, seja a própria inflação, seja o aumento do combustível, que supera muito a inflação. E isso faz com que a gente inicie a negociação, as conversas com as empresas para buscar alternativas para que se mantenha uma proposta atrativa, se estimule as pessoas a andarem de ônibus e, por outro lado, também remunere a empresa, porque a empresa não vai trabalhar sem ter lucro. Isso é mais do que natural, Sim. É mais do que legítimo. Dentre as propostas que a gente está estudando, é uma vinculação muito mais ativa do estacionamento rotativo, inclusive com apertando, porque hoje o município recebe a outorga de acordo com o que a empresa do estacionamento arrecada. Então, nós estamos estudando fórmulas para que a cobrança do estacionamento seja mais efetiva, a cobrança da inadimplência seja muito mais efetiva e esse valor da outorga do estacionamento, ele sirva também de subsídio para o transporte coletivo. Então, são algumas alternativas, mesmo assim o valor ele não chega. E foi uma primeira reunião de coleta de ideias, de busca de propostas, para que a gente efetivamente chegue, remunere a empresa, tenha uma tarifa justa e consiga estimular as pessoas a andarem de ônibus. Pois é, vamos tentar recuperar aqui na memória. Faz quanto tempo que foi feita a licitação do transporte já em Lajeado? Ele iniciou em setembro de 2020, então no período de pandemia. Uhum. E isso por si só ele deu uma grande modificação no sistema todo, porque pela pandemia a utilização do transporte caiu bastante. E hoje a gente ainda não atinge números pré-pandemia. E a partir do momento que as famílias, as pessoas buscam outra alternativa, elas acabam esquecendo do ônibus, elas acabam tendo a sua moto, tendo seu veículo, e isso impacta na tarifa. Nesse mês, tu vê como a coisa teve aumento do combustível e não teve aumento da tarifa. O número de usuários do transporte subiu, porque as famílias fazem essa conta. Puxa, se eu tiver que gastar mais de transporte de gasolina, eu vou de ônibus, que é mais barato. E a partir do momento que tu sobe a tarifa, tem que ver como tudo isso se comporta. Então, são cálculos complexos e nós iniciamos essa etapa de conversação. Nós temos a isenção do ISS, que agora ela valia por um ano, então agora nós temos que falar disso também, ver se isso se mantém, mas o importante é chegar num valor adequado da tarifa. Bom, nesse momento, a tarifa é de R$ 4,50, subsidiada em 50 centavos pelo município, ou seja, a passagem custa 5, mas as pessoas pagam R$ 4,50. Exato. E tem essa possibilidade de reajuste agora. Sim. Em função do que é normal, todos os anos tem um reajuste, né? Sim. Então, esse número nós ainda não temos e estamos trabalhando nessas alternativas para que, mesmo que o valor da tarifa ele fique acima, que esse subsídio, essas alternativas, outro fator que influencia muito é o Vale Transporte. As grandes empresas optando por comprar
o Vale Transporte, em vez do fretamento comprar passagem da concessionária, isso influi no valor da tarifa, porque é mais usuário utilizando o transporte coletivo, isso impacta também no valor da tarifa. Então, são alguns movimentos, são 4 ou 5 fatos que a gente vai tentar trabalhar, para buscar essa equalização de todos esses. Se a correção for feita pela inflação, aumentaria uns 50 centavos a passagem. Sim. Só que o combustível subiu muito mais do que a inflação, né? Sim, sim. E aí, o combustível, quando... Esse é um dado que quando a primeira rodagem do cálculo da passagem, o combustível refletia 20% mais ou menos do preço final. Hoje esse preço já chega a 40%, porque o diesel realmente está muito caro, então... Vamos ver o que a gente consegue aí. Essa questão do transporte coletivo ela é importantíssima para uma cidade. Porto Alegre vive esse problema, cidades maiores, mas, por exemplo, uma cidade como a nossa, que tem muitos veículos e que congestiona muitas vezes, quanto mais pessoas estiverem utilizando o transporte público, melhor fica a fluidez do trânsito. Ao mesmo tempo que quanto mais pessoas utilizarem, mais baixa dá para ficar a tarifa. Mas para isso precisa ter os horários funcionando direitinho, ter opções para as pessoas. E se a gente for fazer esse cálculo que o prefeito coloca, eu acho fundamental. A gasolina quase a R$7 o litro, você não o litro da gasolina está bem mais caro que a passagem de ônibus, por exemplo. Sim. É a situação que o país está vivendo e não é exclusividade Lajeado. A gente vê grandes movimentos de Porto Alegre debatendo a circulação dos ônibus intermunicipais dentro da cidade de Porto Alegre, porque isso também influi na tarifa do transporte coletivo. Nós temos um caso aqui em Lajeado, que é a linha que vai a Santa Clara, que é intermunicipal, que a gente já solicitou o DAER, o bloqueio dessa linha, porque desestimula, fica uma tarifa mais barata do que do transporte propriamente de Lajeado. Mas são movimentos que se fazem e esperamos chegar num bom resultado logo ali adiante. Eu até não tenho conhecimento, mas o ouvinte coloca o seguinte, já que vão aumentar a passagem, sugiro que as linhas possam ir até o fim do município de Lajeado, por exemplo, até na divisa de Conventos com Forquetinha. Mas aí que a gente fala, né? Quantas pessoas vão até lá? Qual é a quilometragem a mais para chegar lá? E se tiver volume de pessoas, não tem problema, é natural que se faça. Agora, atender 1, 2 famílias e ter que fazer fazer esse percurso e isso gerar prejuízo para todos os demais, isso não é possível. Prefeito, seguindo a nossa pauta, então, vamos falar também sobre saúde. São 2 momentos em termos de saúde, por exemplo, questão Covid, estamos num patamar, questão dengue outro, né? Antes da gente entrar propriamente na questão da dengue, eu gostaria só de reforçar que amanhã terá vacinação no posto de saúde do centro, para todos os grupos. É uma modificação de local para facilitar também, né, para as pessoas, das 8 às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. A gente sabe que, em relação a casos Covid, estamos vivendo um momento mais tranquilo, justamente em função de cuidados já feitos, vacinação também. Em que momento a gente está da vacinação em Lajeado? Bem, ontem, quinta-feira, a gente fez a avaliação sobre a medida que se adotou da liberação, da flexibilização do uso das máscaras em ambientes abertos e fechados, com aquelas 3 restrições do transporte, da casa de idosos e das casas de saúde. E o retorno foi muito positivo. Nós devemos ter essa semana o menor índice de ativos desde o início da pandemia. Nós devemos atingir um número de menos de 30 pessoas ativas ao longo dessa semana. Então, mostrou que está acertada a decisão do Covid nesse momento. O percentual de vacinação ele segue adequado, o percentual de casos que fazem o teste e que dá positivo é realmente baixo, mostra que o vírus está circulando numa velocidade muito pequena na cidade de Lajeado. E o que preocupa agora, sim, é a dengue, até porque os sintomas muitas vezes são semelhantes. E na dengue, o município tem feito o investimento para que compramos essa semana os testes também para fazer a avaliação do positivo para a dengue. E a gente volta a fazer um pedido
É uma luta constante, porque sempre que a gente passa por um período de chuva, retorna todo aquele cuidado. Nós queremos a chuva, mas ao Queremos a mesmo chuva. tempo o Perfeito. cuidado redobra, E é né? importante que chova e que as famílias façam a análise do seu pátio, da sua redondeza, para não deixar água acumulada. Eu estava lendo reportagem hoje do Estado, 90% dos municípios gaúchos, eles falam em grande infestação de mosquitos e de casos de dengue. Então, dependemos do auxílio de todos para que a gente passe esse período delicado também. Bom, e também vale o alerta, a gente tem falado a respeito disso para toda a população que tome cuidado em relação às questões envolvendo a água parada. E aqui a nossa ouvinte, ela manda uma foto, eu até vou mostrar aqui para o prefeito a foto de uma piscina que fica localizada no bairro Florestal, na rua Pedro Albino Miller. E sim, com uma situação envolvendo água parada, em cima da piscina tem uma lona e em cima da lona tem essa água parada. É muito importante também esses comunicados, a vizinhança que traz, e a gente aciona o nosso setor de epidemiologia para estar agindo. Muito bem. Com relação à dengue, é esse o alerta, né? Isso, segue. A gente tem ainda na nossa pauta aqui em relação ao viaduto do bairro Montanha. A Gabriela Rauterbi vai trazer mais informações, mas eu quero me ater ainda com relação aos recados dos nossos ouvintes. A gente tem muitas mensagens que chegam por aqui. Outra sugestão, por exemplo, em relação à questão do transporte coletivo, é que no bairro Moinhos d'Água, no loteamento botânico, não tem ônibus que vem do centro pela manhã. E vai é a mesma situação dessa ouvinte que falou em relação à Forquetinha. Ouvinte que não quer ser identificada pergunta quando será disponibilizado o ônibus no bairro Bom Pastor. Segundo ela, atualmente os moradores precisam se deslocar até a BR. São ajustes que as pessoas pedem em relação às linhas. Ok. Também, recado por aqui, tem uma situação no bairro Universitário e que é a seguinte: o ouvinte diz que é uma situação que já perdura por mais de uma década e que deveria encanar, colocar cano de esgoto e aterrar o buraco. O ouvinte está pedindo para você não ser calmo nessa situação e manda um vídeo também dessa situação no bairro Universitário. O prefeito está olhando o vídeo nesse momento. Tô olhando. Eu não identifiquei a rua aqui. Acho que a pessoa manda o nome da rua aqui. Deixa eu só pegar o nome aqui certinho. É na rua Belém, do bairro Universitário. Tá. Vamos fazer essa análise, sim. Depois a gente dá sequência. Os muitos ouvintes nos mandam fotos, né, das situações. Isso é bom, isso é muito bom. A gente já vê, já busca a correção. E aqui tem uma outra em relação a... Poxa, essa chuva que deu recente agora fez com que o mato também crescesse bastante. Tem mais uma foto aqui do... É o mesmo assunto que um ouvinte falou aqui na nossa live também, falando em relação a roçadas, capoeira nas laterais das ruas. Né? Nesse caso aqui, assim, da rua, inclusive da faixa azul... Essa aqui é a Francisco Oscar Carnal. Nós estamos... Essa aí é rua, provavelmente, que o sistema de varrição, ele tem serviço todos os dias. E é um serviço que está sendo licitado novamente e nós vamos incluir como responsabilidade da empresa fazer essas limpezas do meio-fio, porque afinal de contas ela faz a varrição todos os dias e não é fora do serviço extraordinário limpar isso, porque uma vez nesse período um pouco mais, cada 30 dias e no período de inverno, menos tempo. Então nós vamos ter alterações no serviço de varrição para que tudo isso seja incluído também. Mas é um serviço que segue sendo feito, o da varrição, porque hoje, sim. Porque hoje, por exemplo, na minha rua passaram fazendo a... Na região central, a dificuldade é principalmente pelo estacionamento dos veículos. Sim, verdade. Então, nos bairros é mais tranquilo porque tem menos veículos estacionados. Mas então quem faz essa limpeza, ele procura iniciar já de manhã, bem cedinho, 5 horas da manhã, fazendo para que a gente não tenha o prejuízo dos veículos. Minha filha vai na aula no 3º ano em Conventos, já faz 3 anos que pedi e não consigo contraturno. Terei que tirar a filha da escola, pois preciso trabalhar e não tenho com quem deixar. 3ª série é um serviço... 3 anos, 3 anos? Isso. No terceiro ano em Conventos faz 3 anos. Isso, perfeito. É 3º ano, temos que avaliar os projetos Vida. Lá em Conventos tem projeto Vida. Eu não sei se contempla essa faixa etária, então. Entendi.
Depende do... Mas tem outras alternativas de escola de turno integral também. Geralmente tem matrícula nelas. Às vezes não é do lado da casa da pessoa, mas é possível. Tem textão no Facebook, Rita? Tem um textão, mas é em relação a roçadas também, que entendi. o prefeito já explicou. Maravilha. E o outro... ela está concordando com a outra ouvinte, a Juliana Rivera, mas também em relação a capim, roçadas e tudo mais. Eu tenho mais uma aqui para a gente fechar. Primeiro, agradecer os ouvintes. A gente recebeu muitas mensagens hoje. A gente não vai conseguir contemplar todo mundo em função do tempo, mas para fechar, um ouvinte que mandou bem cedo uma mensagem em relação ao site da Prefeitura de Lajeado. Nós estamos com um problema hoje no cabeamento. A gente está sem internet hoje lá na Prefeitura, mas algo que durante o dia vai ser corrigido. Só para fechar, uma palavrinha em relação ao viaduto do bairro Montanha. Nós passamos, inclusive, lá antes, como a gente falou alguns dias atrás, a empresa estava trabalhando na confecção dos blocos de concreto, que é a metodologia que vai substituir aquele aterro. E os blocos de concreto, eles estão lá, e a empresa está trabalhando no encaixe deles agora, para que a gente possa ter a sequência da obra. E acredito que agora esse é um serviço principal, começa com isso e não para mais. Estivemos na CCR ontem também em Porto Alegre, buscando atualizações e conversação sobre as obras de Lajeado. São alguns projetos que ainda estão em andamento, em fase de análise, de elaboração, mas e a gente busca também uma sintonia, porque as obras elas estão ingressando no território de Lajeado e como o volume é muito grande, naturalmente, algum contratempo vai haver para cada uma das comunidades. E o município vai estar muito próximo da CCR para ir fazendo com que a obra aconteça e cause o menos transtorno possível. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Bom fim de semana. Um ótimo final de semana a todos e até semana que vem. Valeu. Muito obrigado ao prefeito de Lajeado. 11:02, 20 graus e 8 décimos a temperatura. Vem aí o Independente Notícias.